ênfase acidental. Né? Você vê que quando a gente faz esse produto aqui, aparecem caras proporcionais à identidade, aparecem caras proporcionais a produtos do sigma, etc. Tal, e você olha e vê que magicamente todo mundo se pincela, né? Para deixar só os caras que são proporcionais aos geradores. Né? Aqui, seno θ, né, etc. e tal, porque você já fez coisas do tipo seno θ sobre 2 cosseno θ sobre 2 igual a 2 vezes seno θ. Né? Coisas desse tipo. Isso é uma álgebra banal, né? Aqui. Agora, é importante observar o seguinte: esses cancelamentos que parecem mágicos, né? Nesse caso que está aqui, você pode provar, em geral, que isso daí sempre vai acontecer. Esse dmg vezes g-1 é a expressão em coordenadas de uma certa forma diferencial definida sobre as álgebras, sobre os grupos de Lie vistos como variedades diferenciais, que é chamada forma de Fourier-Cartan. Esse cara é sempre um elemento da álgebra de Lie do grupo. Isso aqui é um caso particular. Tá? Estou dizendo o seguinte: isso daqui tem uma origem, né, com interpretação geométrica tremendamente bem definida. Se você considerar um grupo de Lie, ou SU2 ou SU3, tanto faz, como sendo uma variedade diferenciável, ou seja, cada elemento do grupo é um ponto desse conjunto, que é um conjunto suave, onde você pode fazer cálculo diferencial integral, isso é uma variedade, né? Se você considerar isso, você pode associar isso aí como uma forma diferencial específica sobre esse conjunto, e essa forma diferencial específica ela toma valores, como se diz, sobre a álgebra de Lie do grupo. Ou seja, é um cara que pega um ponto da variedade do grupo e te leva a um elemento da álgebra de Lie. Tem consistir aqui? Não. Agora eu acho que ele estava fazendo um negócio desse agora. Ele estava fazendo M-News. Eu não vou escrever o seguinte, porque não é má vontade, não. Não. Porque eu acho que a gente produz uma digressão desnecessária nesse momento na cabeça de vocês. Né? Eu estou citando isso, né, para deixar isso aí no fundo da cabeça. Mas isso não é o principal aqui. O principal aqui é a gente perceber, pelo menos para esse exemplo, que a gente consegue provar explicitamente que esse objeto que está aqui é um elemento da álgebra de Lie. E aí a gente tem uma resposta para aquela pergunta que a gente colocou, tá certo? A pergunta que a gente colocou originalmente é a seguinte: quem é dμ? Né? Quem é dμ? Lembra que a transformação do dμ, deixa eu só escrever aqui com os fatores corretos, né? É essa aqui, ó. dμ, igual a dμ, dμ igual a g, dμ, g-1 mais i sobre lambda, dmg, g-1. Isso era tudo que a gente sabia sobre o dμ, né? É claro que a gente sabia mais uma coisinha: o dμ devia ser uma matriz, né, que atuando sobre o meu vetorzinho de isospin produzia um outro vetorzinho de isospin. Então ele deve ser uma matriz 2x2 também. Né? Se o meu vetorzinho é um vetor 2x1, né, esse dμ deve ser uma matriz 2x2. Mas agora, eu sei mais uma coisa: se eu partir do dμ igual a zero, tá certo? Se eu disser, eu vou começar considerando a minha teoria com dμ igual a zero e faço uma transformação de calibre, eu vou terminar num dμ que é um cara que é dmg g-1. Só que eu vi que a natureza desse objeto é ser uma combinação linear dos geradores, ou seja, ser um elemento da álgebra de Lie do grupo. Certo? Essa é a natureza desse objeto. Então, observe inclusive o I que apareceu aqui, né? Porque tem um I aqui também. Esse I mata aquele I ali e torna isso uma combinação linear real mesmo.
ou seja, o elemento da álgebra de Lie mesmo, tá certo? Lembra que na álgebra de Lie as combinações lineares que a gente é um espaço vetorial sobre os reais, não é sobre os complexos. Né? Então aquele I que está ali também é tremendamente importante, né? No meio dessa interpretação que eles estão fazendo. Né? Então o que eu vou dizer é o seguinte, para eu ser consistente, ou seja, uma transformação de calibre do BI, me levar de um objeto com uma certa natureza, um outro objeto com a mesma natureza, tá certo? O que eu vou exigir é que o BI seja um elemento da álgebra de Lie do grupo. Tá certo? BI, eu vou exigir que ele seja escrito como uma combinação linear, né? Lembra que o BI é um conjunto de campos, né? Pelo menos, BI de X, então a combinação linear dependente, né, do espaço-tempo, sigma A sobre 2. Alguém poderia dizer, mas e a primeira parte? Né? Tem G, BI, G é menos 1. Né? Onde G é uma matriz 2 por 2. A gente viu, né? Só um comentário aqui, né? Que isso aqui é exatamente o que define a representação adjunta do grupo SU3, e se você vier aqui para o grupo SU2, é a representação adjunta do SU2. Isso aqui vai ser epsilon, a componente DC, não quero um negócio, peraí, só um minuto. Vai ser um D, BA de G, sigma D sobre 2. Né? Essa equação aqui é um análogo daquela equação do SU3 quando a gente procurou a representação adjunta. A gente chegou a uma conclusão lá, a gente entregou um raciocínio que mostrava que quando eu conjugava um gerador por uma transformação de um grupo genérico, eu tinha que obter uma combinação linear de geradores. Tá certo? Então, a natureza, se esse cara aqui for um elemento da álgebra de Lie do grupo, tá certo? Se o BI for um elemento da álgebra de Lie do grupo, a conjugação dele por G vai continuar sendo um elemento da álgebra de Lie do grupo, dado aqui pela própria representação adjunta. E esse termo que está aqui, a gente acabou de mostrar em geral que ele é um elemento da álgebra de Lie do grupo. Então, você está somando um cara da álgebra de Lie com um cara da álgebra de Lie, obtendo, portanto, um cara da álgebra de Lie. A interpretação consistente para quem é BI é um elemento da álgebra de Lie do grupo. Tá certo? Aqui eu espero ter mostrado isso para vocês explicitamente. Né? Depois eu vou partir para o SU3 e eu vou mostrar isso para vocês aproximadamente. Só para a gente não ter que entrar de forma de uma errada nessas coisas. Aproximadamente não aproximado, mas vamos ver aproximadamente. Vou ver aproximadamente, mas o fato é exato. O fato é exato. O fato é exato. Tá? Agora, olha só. Né? Quando a gente, né, escreve isso, tá certo? Eu estou dizendo que eu coloquei dentro da minha jogada, dentro da minha teoria, não um campo a mais, mas coloquei 3 campos a mais. BM1, BM2, BM3. Tá certo? Um para cada sigma, um para cada gerador do grupo. Tá certo? Já pode começar a fazer a conta. Mas se 3 são 8 geradores, então vou ter 8 caras desses. Tá certo? Vamos ver isso lá. Né? Então, quando eu introduzo um objeto como esse, que eu imponho que se transforme dessa forma, por consistência, esse objeto tem que ser um elemento da álgebra de Lie do grupo e, portanto, devido a este fato, ao fato dele ter que ser um elemento da álgebra de Lie do grupo, os seus coeficientes representam campos independentes, graus de liberdade independentes, novos,
Ou seja, como cada campo corresponde a uma partícula, essa que é a brincadeira, eu estou introduzindo 3 partículas novas na minha brincadeira. Eu tinha um próton e um nêutron, e agora eu tenho mais esses 3 caras aqui, BN1, BN2 e BN3. Cada partícula é uma partícula vetorial, porque é descrita por um campo vetorial, o campo que tem esse índice μ aí, que é conhecido como campo vetorial, né? Tá certo? Independente do outro. Não tem nenhum vínculo entre um e outro. Pode ser arbitrário, né? No princípio. Então, se eu pegar agora e substituir esse Bmi aqui, né? Chamar isso aqui, né? Por exemplo, de Lagrangiana de interação, né? Vou chamar de L', né? Porque a Lagrangiana de interação completa vem depois, né? Eu posso ver que o nosso L' vai ser escrito assim, com menos lambda psi bar gama mi sigma A sobre 2 si vezes dma. Portanto, a existência desses campos implicou que eles agora interagem com um análogo, né, do que eu chamei de corrente eletromagnética, lá atrás, no eletromagnetismo, lá apareceu psi bar gama mi psi. Né? Agora aparece uma corrente mi, tá? Que é psi bar gama mi sigma A sobre 2 psi. Tá certo? Então, é essa corrente que interage, né, com esses novos campos vetoriais de uma maneira análoga a que a corrente anterior eletromagnética interagia com o elétron. Tá certo? Lá no eletromagnetismo, a gente sempre pensa que a corrente é a fonte do campo. Não é isso? Isso é no eletromagnetismo de eletro 3 ou de eletro 4 do fundão. Né? No nosso eletromagnetismo mais nítido da besta aqui, né? A gente viu na aula passada que a corrente é fonte do campo, beleza, mas o campo também é fonte da corrente, tá certo? O campo eletromagnético também influencia a corrente. Em última análise, as equações dinâmicas que definem quem é corrente e quem é campo, essas equações misturam esses graus de liberdade com uma teoria muito complicada, uma teoria não linear, que é a eletrodinâmica quântica. A teoria só é linear no limite em que a gente não considera a corrente como um objeto quântico, ou seja, quando a gente considera os elétrons, que são os que a gente chama de geradores dos campos eletromagnéticos, como sendo clássicos. Um conjunto de elétrons funcionando simplesmente como geradores clássicos, uma fonte externa. Mas se eu quiser considerar a história completa, eu tenho que considerar os elétrons como quânticos também, e aí a minha teoria deixa de ser linear e passa a ser não linear. Aqui ela ainda não é não linear, porque se a gente seguir o roteiro que a gente está fazendo na outra vez, a gente vai ver que aqui a gente tem deficiências também. A gente não precisa sair da L' e ir para o L. Né? Vou fazer isso. 15 minutos para fazer isso, tá bom? Né? Para a gente sair da L' e chegar no L agora, a história é a seguinte. Na aula passada, a gente viu que esse L' aqui, tudo bem, ele produz uma interação entre esses campos que eu acabei de colocar e os multiplayers que eu tinha anteriormente. No meu caso agora é um psi, que é um próton e um nêutron. Tá certo? Então é um bom exercício de visualização escrever isso aqui em termos de próton e nêutron, pura e simplesmente. Tá certo? Mas se eu quiser saber as equações dinâmicas, né, desse objeto que está aqui, em termos do psi e do psi bar, está tudo bem. Né? As equações de movimento para psi e psi bar, bem fácil a gente ver. Elas são assim. Né? Simplesmente isso. Né? Vai dar isso.
equação de movimento para esses campos B, que estão aparecendo aqui, como eu não tenho derivada do B em lugar nenhum, ela se resume a derivada lagrangiana em relação a B igual a zero. Derivada lagrangiana em relação a B igual a zero significa isso aqui, né? Não tem graça nenhuma. Então essa teoria é mais uma teoria daquelas que vai acabar implicando uma solução trivial de psi igual a zero fim de papo. Essa solução não interessa para ninguém, né? Então, para a gente ter dinâmica, ou seja, para a gente ter soluções, né, potencialmente não triviais das equações de movimento, aí quando eu falo equações de movimento, eu falo equações de Heisenberg, certo? Equações de Heisenberg, ou seja, psi é campo quântico relativístico, ou seja, um operador. Ele é um grau de liberdade quântico e quem dá as equações de movimento dele são equações tipo psi ponto igual a comutador de psi com hamiltoniano, são as equações de Heisenberg. Tá? Para que eu consiga equações de Heisenberg não triviais para esse campo, o que eu preciso fazer é introduzir um termo cinético para esse demi que vai aparecer aqui, que eu joguei aqui. Como eu disse, a aula segue em paralelo à aula passada, né? Na aula passada, como é que a gente fez isso? A gente imaginou o seguinte, a gente lembrou que o demi, né, ele é visto, né, na matemática como uma conexão. Não é à toa que essa derivada que a gente colocou aqui é chamada de derivada covariante, né? Porque essa derivada covariante é a responsável por executar a definição de transporte paralelo dentro de uma teoria de espaço curvo. A única diferença é que espaço curvo é esse. Esse espaço curvo é um espaço fibrado. Esse é o termo técnico. Nós não estamos estudando espaço fibrado aqui, não. Né? Mas ele é sim uma derivada covariante nesse espaço fibrado, no mesmo sentido que as derivadas covariantes atuam na relatividade geral e você tem conexões na relatividade geral e coisas assim. Então, lá na relatividade geral, eu sei o seguinte, que eu posso obter um objeto que é covariante por transformações gerais de coordenadas se eu fizer o comutador de duas derivadas covariantes. Esse objeto é a curvatura do meu espaço. Então, como eu estou querendo algo que dependa das derivadas do demi e que tenha um comportamento bem definido por mudanças gerais de coordenadas ou mudanças de calibre, né, a proposta é a gente procurar a mesma coisa que a gente faz na relatividade geral, ou seja, fazer um comutador de duas derivadas covariantes também. Quando a gente fez isso lá no eletromagnetismo, na aula passada, o que a gente obteve? O tensor de intensidade de campo. Ele é o tensor de curvatura do fibrado associado, né, o fibrado principal associado com esse grupo 1. Será que a gente vai encontrar uma coisa parecida aqui? Vamos ver. Né? Vamos propor fazer isso aqui. Para quem não tem toda essa formação em geometria diferencial, né, você pode encarar isso aqui como um truque. Se você ler aquele trabalho do Evers-Lee, né, ele fala disso em uma linha, e aí faz a conta e encontra um objeto, que é o tensor de intensidade de campo, que tem um comportamento legal. Né? A gente vai ver aqui. Para nós basta isso, já que a gente está querendo construir uma teoria dinâmica, onde a gente tenha derivadas do demi e não quebre a simetria de calibre ao colocar esse objeto dentro da Lagrangiana. Né? Então, se eu fizer isso e obtiver esse objeto, está justificado o meu procedimento. Então, eu não preciso saber toda a geometria diferencial que eu estou mencionando aqui. Não preciso, mas se um dia eu tiver curiosidade, não deixa de estudar. Porque é interessante, é bonito também. Né? Então, a ideia toda aqui é ver o que dá isso aqui. Computador de duas derivadas covariantes. Lá na relatividade geral, isso aí dá curvatura no teu espaço, na forma de curvatura local. Certo? Aqui vai dar o quê? Então, novamente, né, nós vamos colocar aqui
mais I lambda DI, mais I lambda DI. Lembrando que DI e DI são aqueles caras ali, são matrizes, são elementos da álgebra de Lie. Então aqui na frente do DI tem uma identidade implícita, isso aqui a gente costuma escrever. Né? Novamente, o computador de DI com DI é zero. Né? Tem uma funçãozinha f aqui implícita, né? Porque a gente está calculando comutadores de derivadas, tem sempre que levar isso em consideração. Então você vai ficar com o comutador de DI com I lambda DI mais I lambda DI, computador com DI. Aqui tem a nossa funçãozinha f. Né? E lá no eletromagnetismo, esse termo que estava aqui, esse último termo, caía fora. Porque o meu campo ali lá, ele era um campo, ele não era uma matriz, ele era simplesmente um número. Então o comutador de número dá zero. Só que aqui ele é uma matriz. Então é possível eu ter uma contribuição diferente de zero para parte desses caras. Então eu tenho I lambda 2, comutador de DI com DI. Certo? Esses caras aqui a gente vai fazer o seguinte: então, DI, I lambda, DI, F, menos I lambda, DI, DI, F, mais I lambda, DI, DI, F, menos DI, I lambda, DI, F, mais I lambda 2, comutador de DI com DI. Esse cara tem dois termos, vai ser o DI desse cara aqui vezes o F, mais o DI do F vezes esse cara aqui no primeiro termo, mas o DI atuando no F, né, vai dar exatamente a mesma coisa que esse cara que está aqui. Portanto, os dois vão se cancelar, vai sobrar só o primeiro termo. Então, eu vou ter I lambda DI, DI. Aqui a mesma lógica vai se repetir. Né? E aqui vai sobrar o I lambda, comutador DI com DI. Esse cara aqui, analogamente ao que eu fiz no eletromagnetismo, eu posso chamar de F mili, como antes. Tem um mundo de diferença entre ele e o outro. Né? A gente vai ver depois. Né? A principal coisa em relação a ele é a seguinte: como é que ele se transforma? Né? Por uma transformação de Cayley. Eu acho que é. Para ver isso, vamos relembrar, né, o que a gente fez com a derivada covariante. Né? A derivada covariante satisfaz isso, foi construída para satisfazer isso. Né? Então, aqui eu tenho dmi igual a G DI Ψ. Mas o Ψ eu posso escrever como G menos 1 cilindro. Né? Portanto, eu sei que o dmi ele se transforma por conjugação quando eu tenho uma transformação de Gauge, transformação de calibre. Posso aplicar isso para descobrir quem é o F mili. F mili vai ser o comutador do dmi com dmi. Tá? Maneira rápida de a gente fazer essa conta. Né? E isso aqui vai ser IG dmi, G menos 1, G menos 1, G menos 1. Só que com esse G conjugado dessa forma,
A conclusão é que o F mini é igual a G F mini G menos 1. Então, olha só que legal. Oi? Olha só que legal. A gente montou um cara, um objeto aí, F mini, usando esse truque, né? A gente não precisa nem saber de onde é que veio o truque, só precisa olhar o resultado dele no final, né? Usando esse truque aqui, a gente montou um objeto que depende das derivadas do campo de Gauge linearmente e que tem propriedades de transformação simples sobre transformações de Gauge. Então, com esse cara aqui, agora, né, eu posso montar um cara que seja invariante de Gauge, que seja quadrático, pelo menos quadrático no campo B. Esse cara é o seguinte, ele é menos 1/4 do traço de F mini, Claro que esse cara aqui é construído em analogia com a eletromagnetismo. E o traço está ali para produzir um número, né? Porque o que entra no meu lagrangiano é um número. O lagrangiano não admite vetor, tensor, nada. Ele admite um número. Na verdade, escalares de Lorentz. Então, o F mini tem que contrair com F mini para me dar um escalar de Lorentz. Certo? Mas vamos ver que isso aqui é um escalar de Gauge também. Né? Se eu botar a linha desses caras aqui, o que acontece? Né? Isso vira menos 1/4 do traço de G F mini. G menos 1, G F mini. G menos 1. Né? Isso vira menos 1/4 do traço de G F mini. F mini. G menos 1. Pela propriedade cíclica do traço, eu posso passar esse G para esse lado de cá e vai ficar cancelado com G menos 1. Eu vou ter menos 1/4 do traço de F mini. Então, esse cara é invariante de calibre. Tá certo? Eu obtive um cara que é um escalar, possui um termo quadrático no campo de calibre e é invariante de calibre. Esse é o cara perfeito para eu adicionar ao meu lagrangiano para eu obter dinâmica, né, para o meu campo ali. O campo B. Se eu ainda escrever, né, o F mini em termos, né, do dmi, ele é dmi a sigma sobre 2 menos dmi a sigma sobre 2 mais I lambda, né, comutador de dma sigma sobre 2 com dmb sigma b sobre 2. É isso? Esse é o F mini original. Então, esse cara que está aqui, isso aqui é número, isso aqui é número, então fica comutador de sigma A sobre 2 com sigma B sobre 2, vai ser sigma C sobre 2. Né? Então vai ser dmi, dma, temos dmi, dmb, tudo isso sigma A sobre 2, mais I lambda, dma, dmi, B, que é eu tinha errado, hein? Certo? Dmi, né? Comutador de sigma A com sigma B vai dar I, epsilon, ABC, sigma C sobre 2. Né? Para eu conseguir comparar esse termo com esse, eu vou trocar o índice C por A. Certo? Então aqui eu vou ter A, e onde tinha A, B, C. Tá? Então, isso aqui vira dmi
DNA menos DNB, que se precisa menos o epsilon DC vira o epsilon CDA, eu posso ficar por menos epsilon DCA, então isso vai ficar mais epsilon mais lambda epsilon ABC DI DIC, então é melhor deixar com menos DIB DIC, isso sigma A sobre 2. Esse cara todo que está aqui, né, é um negócio que eu posso chamar de FMIA. Tá certo? Eu tenho um conjunto de tensores de intensidade de campo. Não tem um só não, tem tantos quantos forem os geradores. Esse elemento, portanto, é um elemento também da álgebra de Lie do grupo, né? Tá certo? Ele é uma combinação linear dos geradores. De modo que se eu agora pegar e escrever, desculpa, escrever isso, só menos um meio. Deixa eu escrever, fala. A mim menos. Tem uma. Olha só. Que eu troquei A por C, né? Então, eu vou ficar com I com menos. Então, eu fico DMC. Eu fiquei com epsilon CBA, isso aqui é igual ao epsilon ACB, tá certo? Então fico BNC, BNB. E agora eu troco C com B, mas só como índice mudo. Então vai ficar BNB, BNC, epsilon ABC. E o sinal de menos é mantido. Então, eu não estou fazendo outra troca, não. Eu estou só reindexando índices mudos, tá certo? Então, se eu pegar agora, eu acabei de mostrar que o F é um certo F mil A sigma A sobre 2. Então, isso dá menos um meio do traço de sigma A sobre 2, sigma B sobre 2, F mil A, F mil B. Não é isso? Mais sigma A sobre 2, sigma B sobre 2, né? As matrizes de Pauli, elas são matrizes de traço único, né? Cada uma delas ao quadrado, né, dá a identidade, tá certo? Por exemplo, quando sigma A for diferente de sigma B, sigma X com sigma Y, a gente vai dar sigma Z, não é isso? Traço sigma Z é zero. Então, quando A for diferente de B, isso aí dá zero. Quando A for igual a B, sigma x ao quadrado, por exemplo, dá 1. Sigma x sobre 2 vai dar 1/4 da identidade. Então, traço de 1/4 da identidade é 1/2. Então, isso aqui dá 1/2 de delta B. Traço de sigma A, sigma B sobre 2. Isso aqui vai dar menos 1/4 de F mil A, F mil A. É só botar um Azinho na fórmula lá do eletromagnetismo. Tá certo? Mas esse Azinho, quanta diferença que faz, né? Pra gente. Certo? Então, essa é uma teoria de calibre S2, certo? A gente chegou praticamente no final dela, né? Vocês ainda têm mais alguns minutos aí, uns 10 minutos? Eu acho que não é uma boa interromper agora, não. É bom a gente terminar tudo, né, nesse ponto, né? Sobre isso aqui, antes da gente entrar no S3, né? A gente
qualquer forma, agora a gente só se vê na semana que vem. Né? Então é muito tempo para deixar um negócio em suspenso. Na segunda? Na segunda. A quarta não vai de aula. Não, na quarta o Pedro tem me dá aula lá no. Já combinou que não, porque a gente já tem uma aula por semana, agora em diante, pelo menos por um tempo. Deixa eu só então pegar e aproveitar essa lagrangiana que está aqui, certo? Eu vou acrescentar, eu vou tirar esse linha agora, né? E vou acrescentar a essa lagrangiana original menos um meio do traço do F', certo? Agora eu posso isolar a lagrangiana, né, que está associada com a teoria livre, ou seja, a lagrangiana que depende no máximo bilinearmente dos campos, quadrados dos campos, de coisas, né, não uma potência mais do que 2, da lagrangiana que depende de coisas cúbicas, quárticas, etc. E essa sim está associada com a interação. Né? Então, isso aqui, né, é a lagrangiana livre anterior mais uma lagrangiana livre que eu vou escrever explicitamente, que eu vou chamar assim, menos um quarto, tá, de dmi a menos dmi, né? dmi ao quadrado. Isso daqui eu estou tirando, né, desse termo que está aqui. Esse termo possui o termo quadrático, esse termo possui o termo linear, está vendo? Em B, mais um termo quadrático. Quando eu fizer F mini A, eu vou ter esse cara mini embaixo, esse cara mini em cima, mais esse cara vezes esse, que vai dar um termo cúbico, mais esse cara vezes ele mesmo, que vai dar um termo quártico no campo B. Tá certo? Então, eu estou separando a lagrangiana livre fermiônica, mais isso que está aqui, que é exatamente análogo ao que aparece no campo eletromagnético, só que copiado 3 vezes. É o cara por 1, o cara por 2 e o cara por 3. Então, esse cara aqui a gente já sabe que fornece um termo cinético a partir do tipo 1, sem problema. E agora a gente pode colocar aqui o resto como interação, como o que sobra. E o que sobra aqui como interação? Né? Vai sobrar menos lambda si bar gama pi sigma A sobre 2 si dma mais lambda sobre 2 epsilon ABC dmg dmc dmi dma menos dmi dmv dma também menos lambda 2 sobre 4 epsilon ABC epsilon ABC dmv dmc dmv dmc. Então, você queria interação? Toma uma interação aí na lata. Tá certo? Você queria coisas que dependessem dos campos mais que quadraticamente, conseguimos várias delas. Essa aqui depende cubicamente, ó, si barra B, 3 campos. Essa também depende cubicamente, B. E essa aqui depende quarticamente, B. Certo? Esses termos de interação
oferece uma grande novidade em relação ao que a gente tinha lá no eletromagnetismo. No eletromagnetismo, era só isso aqui, o termo de interação a mais. Só esse. Né? Agora a gente tem mais esse e esse. E esses aqui têm o agravante de não envolverem o campo fermiônico, o campo psi. Eles só envolvem o campo bosônico, o campo vetorial. Então eles são termos de interação. Se cada uma dessas partículas eu desse o nome de fóton para elas, era como se os nossos fótons novos estivessem interagindo uns com os outros. De fato, é isso que eu tiro das regras de Feynman desse modelo. Eu vou só enunciar. Tipo assim, nós vamos fazer uma revisão da velocidade da luz sobre regras de Feynman, sobre essas coisas todas. Isso é uma revisão muito rápida mesmo, mas vai dar para perceber que termos como esses induzem, né, interação entre 3 partículas ao mesmo tempo e interação entre 4 partículas ao mesmo tempo. Isso é inédito. No eletromagnetismo não tem um troço desse. Não tem uma maluquice dessa. Isso faz com que, dinamicamente, inclusive, essa teoria seja muito mais complicada do que a teoria do eletromagnetismo. Lá no eletromagnetismo, se você considerasse a corrente elétrica como dada, a sua teoria era linear. Não é isso? A gente acabou de fazer esse comentário. Aqui, suponha que você considera a corrente eletromagnética como dada, ou seja, você botou uma solução, psi de x, dentro do seu problema, um certo operador de psi de x, fixo. Tá? Mesmo assim, né, a sua teoria não é linear em B, ela depende quadraticamente, cubicamente de B e quarticamente de B. E nas equações de movimento vai depender quadrática e cubicamente. Então você tem uma teoria profundamente não linear, mesmo na presença de uma corrente geradora do seu campo que seja dada. Ou seja, lá no eletromagnetismo você tinha um regime linear claro. Aqui não existe esse regime linear. Tudo profundamente não linear. Bom, por que Young e Mills não ganharam o prêmio Nobel? Eles não ganharam, não? Não. Sacanagem. Eles não ganharam o prêmio Nobel porque, para eles, isso era uma teoria, uma proposta de teoria das interações fortes. Eles queriam descrever como é que um próton interagia com o nêutron. Então, eles precisavam identificar essas novas 3 partículas que estavam aqui, né? Esses DNA, com partículas físicas que aparecessem aí, né? Tipo, que tipo de meson isso aí era? Isso era um bóson que facilitava a interação entre 2 férmions, entre próton e nêutron. Então isso é um meson, né? Pela definição das coisas. E é um meson vetorial, tá certo? Na brincadeira original do Yukawa, quando ele falava que o meson π, né, era o que trocava, né, fazia interação entre o próton e o nêutron, o meson π certamente não podia ser um desses caras, porque o meson π era um pseudo-escalar. O meson π não era um pseudo-vetor. Né? Depois tem uma razão pior ainda, para que isso aí não fosse o meson π. O meson π tem massa, certo? Esses caras que estão aqui são obrigados a não ter massa. A razão é simples. O que é um termo de massa? Um termo de massa é sempre um termo quadrático, do tipo dMA, dMA. Isso aqui é um termo de massa. É isso aí que vai dar massa para um campo vetorial nas equações de movimento, depois que você substituir na Lagrangiana e fizer as suas contas. Né? Esse cara que está aqui você pode escrever como traço do dmi, vezes uma certa constante aí para acabar com aquele traço de sigma A, sigma B. Né?
Esse cara aí não é invariante de Gauge. Se você botar um termo de massa desse tipo, você arrasou com a invariância de calibre da sua teoria. E não é invariante de Gauge, porque a transformação de Gauge do BMI não é que nem a transformação de Gauge do FMI. BMI é assim, G, BMI, G-1, ok, maravilha. Se parasse aqui, era invariante de Gauge, né? Mas ele tem um termo a mais I sobre lambda, BMI, G, G-1. Esse cara aqui estraga. Você pode fazer a substituição e fazer a conta, e vai ver que não dá. Não? Portanto, para que você tenha simetria de calibre, é preciso que você não tenha massa para esses campos. Os mesons π tinham massa. Além do mais, eles tinham spin errado. Era para eles terem spin 1, porque esses caras são campos vetoriais, né? E os mesons π têm spin 0. Então, simplesmente, essas partículas introduzidas pelo Ian Lewis não tinham correspondente na natureza. Né? Para explicar a interação entre o próton e o neutro, eles introduziram 3 partículas que não eram achadas na natureza. Tinha um multipleto vetorial também, né? Que a gente viu aqui nos hadrons, dos mesons, né? Tá certo? Mas, por outras razões, esse multipleto de mesons pseudo-vetoriais também não funcionava. Certo? Então, essa teoria ficou bem interessante e tal, não sei o que, curioso, né? Uma generalização da relatividade geral para a física de partículas, está tudo em cima, derivada por variante, curvatura, não sei o que, né? Mas ficou por isso mesmo. Né? Então, ficou congelada de 1954 até o pessoal tirar ela do forno de novo, em outro contexto completamente diferente, já para o final da década de 60. Ele já descobriu? E ele já descobriu? Não, acho que está vivo até hoje. E ele não ganha? Não. Não tem. Certo? Bom, só para a gente ver o alcance desse problema, né? Desse problema da massa, né? Acontece o seguinte: as teorias das interações fracas, que o Elael vai começar a mostrar para vocês a partir dessa quinta-feira, né? Não? Já houve? Não, isso foi semana passada. Tem que ler o e-mail. Esse é o problema de vocês aqui na Margeu. Fica a dica. Fica a dica. Então, como eu ia dizendo, fui bruscamente interrompido, né? O Elael vai falar para vocês sobre interações fracas, e vocês vão ver as interações fracas que os bósons intermediários das interações fracas, são W+, W- e Z0, têm massa. São bósons vetoriais, ou seja, tem a mesma natureza de Lorentz, né, que esse BMI, e tem que ter massa. Se eles têm que ter massa, você tem um problema. Porque aquela simetria toda que você é obrigado a construir para manter as interações fracas do jeito que elas são, né, é quebrado quando você põe um termo de massa. Você quebra exatamente a simetria de calibre. Quebrar a simetria de calibre tem consequências tremendas. A gente deve comentar um pouco disso até o fim do curso. Né? A gente precisa da simetria de calibre para fazer com que a teoria seja normalizada. Todo o mecanismo de Higgs, a motivação dele é gerar um termo como esse sem destruir a renormalizabilidade da sua teoria. Essa é a mágica que o termo de Higgs faz. Para quem ainda não estudou isso, o Elael vai mostrar isso com clareza. 6 e 15. Isso mesmo. O que é 6 e 15? É 6 e 15, verdade. Então, beleza.